A seguir, Histórias de Rio Preto. Oferecimento: Projeto LED e Outlet de Shoes. Estamos começando mais um programa Histórias de Rio Preto. Hoje eu estou com a Germana Zanetti, arquiteta, artista plástica, ilustradora. Falar um pouquinho da sua história, Germana. Tanta gente fala de você, é referência na parte de arquitetura em Rio Preto, em toda a região. Vou contar um pouquinho da sua família, seus pais. Os meus pais, o meu pai é de descendência italiana. Sim. O meu avô veio da Itália, e aí meu pai nasceu em Pongaí, é um lavrador, meu avô. Sim. A minha avó era uma dona de casa, eles muito queridos, e teve meu pai e mais 3 irmãs. A minha mãe, a família dela é de Tanabi, que é próximo aqui de Rio Preto. A descendência é mais brasileira, assim mesmo. Certo. O meu avô era fazendeiro e a minha avó, por parte de mãe, também era dona de casa. E seu pai conheceu sua mãe onde? Então, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, foi transferido para Tanabi e ali conheceu a minha mãe. E aí eles casaram e tiveram a Germana, olha que lindo. Só a Germana? Fizeram só a Germana? Não, no momento só a Germana. Aí eu morei em Tanabi até os 2 anos de idade. E aí meu pai foi transferido novamente. Bancário, vida de bancário. Bancário assim. Foi transferido novamente. E aí nós fomos morar em Dracena. Cidade de Dracena. Cidade de Dracena, que é 300 quilômetros daqui de Rio Preto. E na cidade de Dracena moravam meus avós. Sim. Por parte de pai. Todos vivos? Todos vivos naquela época. Aí, então a minha infância, adolescência, assim, eu passei em Dracena. Morei lá até os 17 anos. Então, meu colégio, colegial... Estudo foi lá? Estudo Amigos foi lá. de Dracena? Meus amigos de infância são mais de Dracena. Você tem contato até hoje com eles? Ou não? Com algumas. Algumas, tenho sim. E algumas seguiram o teu não, caminho? Na época... Nem pensava. Era até engraçado, assim, porque desde os 12 anos eu sabia que eu queria ser arquiteta. Já tinha esse sonho? A minha mãe é professora de artes, então a minha casa sempre foi envolvida com artes. E desde pequena, assim, eu pinto desde os 7, 8 anos. Então, nas minhas férias eu vinha para Tanabi, passeava em Rio Preto. Artista plástico tinha que ser. Tem pintar, sempre, né? Tem que ter alguma coisa de mãe, né? E a minha avó daqui, sempre que eu vinha de férias, assim, arrumava uns cursos de artesanato, não sei o quê. Eu sempre fui envolvida com isso. E aos 12 anos, eu tenho um primo, que é da família do meu pai, que é o Caú. Ele é arquiteto. Na época ele estava já recém-formado com arquitetura, e aí eu tive contato com a arquitetura e sempre disse, vou ser arquiteta. Se apaixonou pela arquitetura? Mas a referência foi ele ou você na época já começou a ver um arquiteto de renome? Não, Dracena é uma cidade pequena, eu não tinha acesso da vida, muito. A ler eu não tinha muito acesso. Não. Então a referência foi a família. A referência mesmo. foi a família, meu primo mesmo, e a próprio meio que você vive, né? Das artes e tal. Aí, enfim, no colégio, naquela época, era assim, os amigos assim, vou fazer medicina, ciência da computação, direito ou odontologia. Da turma inteira eu era a única que queria fazer arquitetura. Então, assim, era um bicho meio diferente, sabe? Era a ovelha negra da turma da escola. Mas você vai ser arquiteta? Vou ser arquiteta. E eu sempre tive o apoio dos meus pais em relação a isso. Até porque sempre brilhou meu olho em função da profissão e de tudo, né? Enfim, aí foi.
Aí eu passei na faculdade com 17 anos. Você fez faculdade onde? Eu fiz em Campinas. Passei na PUC, Na PUC. em Campinas. Aí aos 17 anos, vim para Campinas. E aí foram 5 anos de faculdade, fiz grandes amigos. Esses tempos atrás a gente se reuniu. Hoje eu tenho 27 anos de formado, mas a gente fez a festa 27 de idade, viu? Ela tá brincando. Ai, mas é a vida, né? E aí foi muito legal, a gente fez o encontro dos 25 anos, foi bem legal. Fiz a faculdade, quando eu me formei, eu tinha um sonho de morar em São Paulo. A capital. Nós A somos capital. que é a cidade grande. É, até porque Campinas e São Paulo é muito próximo, então a gente sempre estava em São Paulo, Envolvido né? com alguma Os coisa. colegas de faculdade, envolvendo com alguma coisa. Fui para São Paulo, trabalhei no escritório do Carlos Bratic, que foi uma referência muito boa para mim, um arquiteto super renomado. Foi uma excelente assim, presente que eu ganhei na minha vida. Você foi trabalhando ou foi como estagiária? Não, fui trabalhando. Foi já estava trabalhando. formada. Já formada. Foi muito bom. Mas um pouquinho até antes disso, eu tenho umas referências, assim, os meus pais sempre propuseram, com as condições que a vida que é, né, normal, mas eu tive alguns presentes, tipo assim, aos 20 anos de idade, já no 3º ano de faculdade, eu fui de mochila para a Europa, que meu pai e minha mãe proporcionou. Mochileira, então. Mochileira, E foi muito legal, uma experiência assim, muda a vida da gente. Para França, Alemanha, A arquitetura tinha. Holanda. Você ficou doida lá com ele. Aí eu fui, fiquei um mês com os amigos, Você filhos já de foi amigos. com esses olhos de arquiteta. Os olhos de arquiteto, acho que eu nasci Você com já- esse olhar de arquiteto. Não sei, eu acho que eu já nasci. Mas você já foi apreciando. Fui, Já foi nos e detalhes. eu já estava no 3º ano de faculdade, foi muito legal. Então eu fiquei um primeiro mês junto com filhos de amigos dos meus pais também, né? Aí eles voltaram e eu fui ao encontro de alguns italianos, amigos e que viraram parentes, né? Certo. E dali era para eu ficar mais um mês, e aí eu fiquei até o último instante que eu podia, porque eu tinha que voltar para que as aulas iam começar. Foi uma experiência muito boa na minha vida. Mas tudo isso estou falando porque quem é arquiteto tem essa, assim, coisa de viajante do mundo, sabe? É muito legal, assim, para a profissão, visitar, conhecer novos lugares, ter outros conhecimentos, né? Observar como que é a cultura de um lugar, a cultura do outro lugar. A arquitetura é um curso muito amplo e envolve a gente nisso tudo. A arquitetura mudou muito daquela época. Mudou, né? Mudou bastante. Mudou bastante. Então, hoje, eu até fiz uma palestra essa semana para uns alunos de faculdade. E assim, na época que eu fiz a faculdade, não tinha computador, Sim. né? Não tinha celular, não tinha Google, nananana. Então era pesquisa, biblioteca, livros, prestar atenção no que acontece no cotidiano das pessoas. Muito diferente de hoje. E hoje, digamos assim, mais fácil, nada é fácil. Mas a tecnologia nos ajudou muito, né? Muito. A gente tem que saber Hoje usar você- a tecnologia, né? Então, enriquece demais a vida da gente. Enfim, São José do Rio Preto. Então, aí, São José do Rio Preto. Fiquei um ano em São Paulo, percebi que a vida era bem corrida e não que a minha seja corrida aqui, Sim, mas enfim. sim. Mas não era assim Mas o o que eu estresse queria, muito ter grande, filhos, formar família e tal. Nesse interim, o meu pai se aposentou, minha mãe se aposentou, eles voltaram para Tanabi. E aí eu falei assim, não, é Rio Preto que eu Vou pra São José. vou para São José do Rio Preto, que eu vou fazer minha vida lá. Veio jovem solteira. Eu tinha 23 anos, mais ou menos, quando eu cheguei aqui em Rio Preto. E aí foi muito legal, porque quando eu vim para Rio Preto, pela minha experiência de ter trabalhado em São Paulo, e quando eu me formei, já estava começando assim, o computador e tal, antes de vir para cá eu fiz um curso intensivo. Chegando aqui,
eu consegui um trabalho na Upase, que era uma construtora muito assim, idônea, era renomada, tal. E também foi um grande marco na minha vida isso. Eu fui trabalhar no departamento de projetos da Upase. E ali eu fiz grandes amigos, amigos que até hoje me acompanham e trabalho junto. Na área de arquitetura também. Na área de arquitetura e tal, mas fiz uma amizade bem legal. Trabalhei na Upase uns 2 anos, aí a construtora fechou. E aí o meu chefe lá na Upase era o Alexandre Ferreira e o Romeu Patriani. Sim. O Alexandre me convidou para a gente montar um escritório juntos. E aí começou uma carreira mais autônoma. Aí nós ficamos uns 2 anos juntos. E para mim foi um grande desafio na época ter feito o projeto do Praça Shopping. Foi um outro divisor. Vavá, um grande abraço. Foi um outro divisor de água na minha vida profissional. É um lugar muito legal, revitalizado. Sim. Ali eu também cresci muito profissionalmente. E aí depois disso, eu quis ter uma carreira solo e aí eu comecei a trabalhar como arquiteta autônoma sozinha. Passou um tempinho, eu convidei o Leandro Madi, que hoje é meu sócio, Zanetti Madi Arquitetura. Na época o Leandro era estudante de arquitetura, ele tinha feito publicidade e aí a gente começou a trabalhar junto e tal, né? Aí, passado uns anos, quando meu filho nasceu, o João Pedro, meu primeiro filho, aí eu vi que eu precisava de uma pessoa mais assim, eu precisava dividir um pouco as tarefas do escritório. E nada mais justo chamar o Leandro para ser meu sócio. Sim. Então, o João Pedro já vai fazer 15 anos de uma sociedade escrita assim certinho. Eu e o Leandro já tem 15 anos, mas trabalhar junto já tem uns 20 anos. Né? E Rio Preto é grande, né? Rio Preto é grande. São muita opção de trabalho. Eu falo que eu tenho 2 irmãos, assim. O meu irmão, da minha mãe e do meu pai, que é o Guilherme, e o meu irmão, que é o Leandro, que a vida nos colocou no mesmo caminho, assim, sou muito feliz com os irmãos que eu tenho. Que é uma referência em São José do Rio Preto, a parte de arquitetura, ela, e o Madi, né? Então, está sempre à disposição de vocês, para qualquer tipo de projeto, para bater um papo, atendê-los aqui nesse a gente bacana. Tem bastante projetos aqui em Rio Preto, na região. É muito legal você andar na cidade e, assim, como eu vim para cá em 93, eu de uma certa forma participei do crescimento dessa cidade. Então olha, até me arrepia. Você estava no boom, né? É realizador assim, você ver aquilo que você projetou construído tá ali existente, fazendo a história da cidade. Existiu Débora Cristina, era um conceito. Aí entrou condomínio. Foi uma cidade muito prospectora, assim, né? Assim, muito grande. Muito grande. Um poder aquisitivo muito bom. E com você como arquiteta em Rio Preto, os clientes, hoje você pode ousar ou você é mais tradicionalista? Não, assim, o que a gente Porque tem... Porque o arquiteto sonha, viu? Não, a gente sonha, cria, a gente realiza sonhos, a gente projeta sonhos. Esse é o trabalho, Esse é o trabalho. E existe um respeito muito grande aqui no nosso escritório de realizar e projetar aquilo que o cliente deseja, aquilo que o cliente pode Mas financeiramente... Mas não significa que você não dê ideias. Não, que é o trabalho, né? É o que eu digo, você pode ousar nas ideias. Sim. E os clientes aceitam? Aceitam. Sempre com bom senso, sempre com mediação. Harmonia. Sabe? Você tem que ter discernimento naquilo que você propõe. Porque não só em residência, comercial, enfim, você tendo um bom senso naquilo que você está fazendo... Vendo tanta coisa que a gente não vê na figura germana profissional, é a parte pessoal que é muito interessante, né? Vamos falar um pouquinho de arte. Vamos fazer uma arte aqui. Vamos fazer uma arte. A mamãe já era arteira. A mãe já era arteira, ficou uma filha arteira. Qual o seu envolvimento com a arte hoje? Que eu vejo
as Marias, As Marias. eu vejo teatro, é tanta coisa, né? A parte de pintura, você também Pinto. pinta. Pinto. Essa camiseta. Essa camiseta das Marias. Antes da gente falar um pouquinho das Marias, nós vamos fazer um leve break comercial e daqui a pouquinho nós vamos falar de arte. Vamos fazer arte aqui. Só um minutinho. Fala a verdade, na hora de decorar, a iluminação faz toda a diferença. E é por isso que eu tô aqui no Projeto LED, um lugar que vai te atender desde o básico até a finalização da sua obra. Gente, aqui você vai encontrar uma infinidade de peças, desde iluminação direta, indireta, desde a lâmpada até lustres, por exemplo, os mais variados, passeando do clássico até o moderno, peças de design incríveis e uma imensa variedade de peças. A cada semana você encontra um showroom diferente, sempre com peças que vão agradar o seu estilo. Então, na hora de decorar, não perde tempo. Corre para o Projeto LED, porque aqui você vai encontrar um atendimento especializado. As meninas vão te ajudar a encontrar aquilo que você precisa. Está decorando a sua casa? Então corre, Projeto LED. Voltamos com o programa Histórias de Rio Preto com a Germana Zanetti, arquiteta, artista plástica. Olha, a gente estava falando de arte, né? Das Marias. Vamos falar um pouquinho, voltar a falar de arte, vai. Onde que entrou as Marias na sua vida? Então, eu mesmo na faculdade de arquitetura, eu sempre fiz cursos de artes com os artistas lá em Campinas. Desfile da mamãe. Que vem. Aí eu queria descobrir uma identidade própria minha de um trabalho. Então, antes das Marias, eu tive um estudo de umas caretas, caricaturas, né? E assim foi desenvolvendo, e eu prestando atenção no universo feminino, nas características que me encantam, as mulheres e tal. Até que um dia caiu a ficha, sabe assim? Sabe quando você vai pintando e fala assim, Marias. Elas vão se chamar Marias. É uma homenagem? É uma homenagem, uma mistura de tudo. Que Maria, mãe de Deus, Maria, todo mundo conhece uma Maria na família, é um nome forte, simples. Então, assim, não sei, sabe aquelas coisas assim? É um estalo. Aquele estalo mágico? Mais ou menos assim. E aí eu comecei a desenvolver mais profissionalmente, né? Já fiz várias exposições internacionais. Hoje, com as redes sociais, isso facilitou bastante. Você manda foto de um trabalho para um, para o outro, para um curador, para outro curador. E você tem a possibilidade de mandar um trabalho. Das Marias já foram para os Estados Unidos, Miami, Nova York. Eu vi um material seu fora do país. Você levou as Marias? Já levei, já foi para Viena. Eu já participei de uma exposição super legal no Carrossel do Louvre. Então assim, foi acontecendo, sabe uma coisa que vai acontecendo? E das artes que eu pinto em acrílico, em aquarela, teve um sonho, esse sonho de fazer uma ilustração de um livro. Eu não tenho o dom para escrita, Sim. Mas aí eu conheci a Samira Camargo, que é uma escritora, e a gente se identificou ali. Eu comentei com ela o que eu gostaria de fazer um livro infantil para as meninas, Sim. As Marias, contei a história das Marias, ela montou lá o enredo e ficou um livro super legal que chama Sete Marias. Sim. Um livro que foi premiado em Genebra, no Salão de Literatura. Que maravilha. Que a coisa foi preciosidade que nós temos em Rio Preto e ninguém sabe disso. Ninguém assim. Muitas pessoas não têm a informação, E aí, com isso, assim, para eu ilustrar o livro é um trabalho novo, um desafio, e aí eu pesquisei muitas coisas de ilustração e tal, para criar a identidade das Sete Marias, né? Independente das minhas Sim. Marias, vamos falar assim.
E foi assim, esse livro agora vai ter uma noite de autógrafos, enfim, outra realização. Quando será? Você já tem a data ou não? Já tem? A noite de autógrafo vai ser segunda-feira agora, dia 20 de agosto. Então, sim, dia 20 de agosto é a noite de autógrafo, vai ser onde? No Iguatemi, lá no Espaço Figueiras, 19 horas. Vocês estão todos convidados. O programa entrou hoje sexta-feira, né? Para quem vai assistir a semana inteira, que não foi, que pena. Mas está o convite feito. Tem um site, www.a7marias.com.br. Essa noite de autógrafos do livro. O... Vocês estarão lá sim, recebendo estaremos todos lá. nós vai também. ter a participação do Coral Pequenas Cantoras de Rio Preto, que é meio que um xodó meu também. Eu adoro aquelas meninas, adoro o trabalho do pessoal lá. Tudo que envolve arte, eu tô dentro. E você tem as estampas? Então, aqui eu comecei. Aí as Marias saíram um pouco da tela, elas foram para cerâmica, elas estão indo para livros, para literatura. E aqui me veio um desejo de fazê-las nas roupas. Então eu estou montando uma marca, né? Sim. Que não lancei ainda. Isso daqui é porque eu sou a modelo, por enquanto, da roupa. Mas vai ser lançado em novembro, numa exposição específica das roupas. Enfim, muita coisa acontecendo. Na verdade, ela não quer falar, mas ela já me falou o nome da marca, só que ela falou, não posso falar. Porque já pesquisaram, já decidiram, já fizeram o registro da marca dela. Então, em novembro, nós vamos ficar sabendo a novidade. Eu já sei, mas em novembro você vai ficar sabendo. Mas muito bacana. E o teatro? Onde entrou o teatro? Então, também algumas coisas foram acontecendo. Gente. Daí eu recebi um convite da Drica Sanches, da Fábrica dos Sonhos, que eles iam fazer a peça João e Maria, e como tinha Maria aí no meio, olha só onde chegou. Se eu poderia fazer o figurino e o cenário. Na hora, assim, eu falei, meu Deus, né? Mas vamos. Bom, você está falando em teatro? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausinha rapidinha para você assistir um pedaço desta peça que ficou muito bacana, João e Maria. Mas a Maria tá lá. Figurino e... A figurinha. Vamos lá.
Olha que bacana, hein? Uma peça de teatro. Onde foi chegar, hein? Não, tá indo. As Marias estão aí pelo mundo. Vai ter tênis também, Ana? Ah, Tênis infantil? Vai ter. Não, Se vai ter vamos. confecção, vai chegar lá. Espera. A gente vai caminhando aí, né? Germana, tenho que te agradecer. A Germana Zanetti, arquiteta, artista plástica, premiada internacionalmente com o trabalho de artista plástica. E é lógico, todos os louvores também a Zanetti Madi, que é um ateliê muito bacana aqui. Eu gostaria de dizer assim, eu tenho um orgulho muito grande de morar em Rio Preto, de fazer toda essa arte, toda essa arquitetura nessa cidade que para mim é maravilhosa, me acolheu, aqui eu te casei, tive meus filhos, vivo muito bem com a minha família e assim, a gente tem que retribuir para a sociedade o talento que a gente tem, né, passar para as pessoas, para a gente mudar um pouquinho, sempre acrescendo a vida de todos nós riopretenses. Então, Rio Preto está no coração. Tá da no Germana. coração, tá no coração. Parte pessoal, parte profissional, filhos, família. Tudo. Tá no Falou coração. em Rio Preto, o coração dela bate forte. Gosto muito dessa cidade. Germana, obrigado pelo seu tempo, viu? Muito obrigado a você que assistiu o programa Histórias de Rio Preto dessa semana com a Germana. Sexta-feira já sabe, tem um encontro, um lançamento. E foi muito bom tê-la conosco, viu, Germana? Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigado a você também, um forte abraço. Obrigada. Assista a gente no Instagram, Facebook, em todas as mídias sociais. Você tem todos os materiais de História de Rio Preto na TV Estilo, canal 27 e 527 da NET. Um forte abraço e até o próximo Histórias de Rio Preto.